Então, nós estamos falando sobre africanidades no samba. E é bom a gente pensar que existem várias modalidades de samba, ou vários tipos de samba. Bossa nova é uma forma de samba, pagode, samba canção, samba choro, samba jazz, samba de break, samba de enredo, samba de exaltação, samba de partido alto, samba de terreiro, samba lanço, né? Entre outros, podemos dizer, outras modalidades de samba. Lembrar também que o samba ele tem uma função social. Durante muito tempo, ele serviu como forma de crítica social. Não foi por acaso que durante a década de 30, 40, ele foi muito perseguido, marginalizado pelas autoridades. Sobretudo porque fazia uma crítica à situação da grande maioria da população brasileira, a classe operária, a classe trabalhadora, não é? Tem, por exemplo, aquele samba de Wilson Batista, o ônibus de São Januário, né? E fazia uma crítica à situação do trabalhador e foi censurado, né? Também os sambas enredos da década de 30, que faziam críticas, sobretudo às autoridades, eram relativamente censurados das autoridades, seja da capital da República, seja do governo federal. Então, aqui vale lembrar uma frase do Assis Valente, um baiano compositor. Ele foi protético e, infelizmente, tirou a vida aos 49 anos de idade. Então, o Assis Valente fazia uma comparação entre a dentadura, ele era protético, sabia, né, construir uma dentadura. Então, ele fazia uma comparação entre a dentadura, não ditadura, entre a dentadura e o samba. Ele dizia que ambas tinham a mesma função, morder. Então, a dentadura ajuda as pessoas a morder. E o samba também, na perspectiva dele, tinha essa finalidade de morder, de criticar. E é importante a gente lembrar que tem uma letra de uma música, né, que se toca bastante agora, nessa época natalina, que é de composição do Assis Valente e que, de certa forma, faz uma crítica social. Vou ler um pedacinho aqui da letra que vocês vão se lembrar, sobretudo agora, nessas épocas festivas de final de ano, né, de Natal. Então, o trechinho da letra é o seguinte, abre aspas. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu. Ou então, felicidade é brinquedo que não tem. Fecha aspas. Então, ele está fazendo uma crítica aqui ao Papai Noel, né, ao tempo do Papai Noel, que alguns recebem a sua visita e outros não. Então, o Assis Valente teve um papel muito importante na construção do samba como um grito de protesto social.
Muitos de nós não o conhecemos, mas é impossível falar de samba, seja ele qual for sua modalidade, sem falar em Assis Valente. Assim também a gente quer recuperar aqui outros compositores, sambistas, que tiveram, vamos dizer assim, reconhecimento mais regionais, mas que são imprescindíveis quando a gente fala de africanidades na música brasileira, sobretudo no samba. Eu vou falar aqui de dois baianos, Batatinha e Riachão. Oscar da Penha, conhecido como Batatinha, nasceu em Salvador em 1924. Durante anos trabalhou como gráfico na imprensa oficial da Bahia. O apelido de infância, Valsorinha, seria trocado por Batatinha, gíria baiana, para gente boa. Passou então a estudar música e seu negócio eram as batucadas. Começou a apresentar suas composições em programas de rádio na Bahia, sobretudo o Campeonato do Samba, promovido pela Rádio Sociedade da Bahia. São dessa época as composições de sua autoria. Olha aí o que há. Iaiá no samba, eu sou cobrador. Feijoada no samba e Já da Gamboa. Vejam que a temática das composições dele é do cotidiano do povo baiano, do povo preto, né? De pessoas tidas como pessoas comuns. As músicas de Batatinha vão aparecer no filme Barra Vento, de 1962, de Glauber Rocha. Mais tarde, em disco de Maria Bethânia, que cantou Só Eu Sei, Palha da Saudade, Imitação e Hora da Razão. Com Eliane Pittman, gravou em 1969 Passatempo, numa parceria com Edil Passeco e Cid Seixas. Em 1969, Batatinha lançou seu primeiro disco solo, Batatinha Companhia Limitado, seguido pelos LPs Samba da Bahia e Palha da Saudade. Sua obra musical foi redescoberta apenas nos anos de 1990, quando saíram os CDs Batatinha, 50 anos de samba, e Diplomacia. Batatinha foi reverenciado por artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, entre outros. Aposentado, faleceu em 1997, aos 72 anos de idade. Foi o compositor amigo de Batatinha, Riachão, que definiu Batatinha como uma pessoa com a cabeça cheia de cabelos brancos e cada fio uma nota musical. Bela descrição. Da mesma turma, Riachão nasceu Clementino Rodrigues, em 1921, no bairro do Garcia. A música fez parte de sua infância, quando o garoto começou a escrever versos e melodia. O apelido Riachão surgiu devido à fama de turrão que conquistou na adolescência. Na gíria baiana, ele era difícil como um riachão, que não se pode atravessar. Vejam que os apelidos, tanto de Batatinha quanto de Riachão, estavam relacionados com a cultura de onde eles vieram. No caso específico, a cultura baiana. Riachão trabalhou durante anos na Rádio Sociedade da Bahia, além de ter desenvolvido outras ocupações, como alfaiate, contínuo de banco, vendedor de rua. Na rádio participou de conjuntos vocais em programas de auditório,
Depois seguiu com uma carreira solo, fazendo sucesso nas rádios baianas na década de 40 e 50. Algumas de suas composições: Meu Patrão, Saia Rota, Judas Traidor, foram gravadas por Jackson do Pandeiro. Seu estilo irreverente ficaria marcado em composições como Retratos da Bahia, A Morte do Motorista da Praça da Sé, A Tartaruga, Visita da Rainha Elizabeth, Incêndio no Mercado Modelo, Umbigada da Baleia, A Morte do Alfaiate e outras de grande sucesso até a década de 60 e 70. O compositor Riachão se destacou com participações no cinema em A Grande Feira, Os Pastores da Noite. Seus principais LPs solo surgiram na década de 70. Sonho de Malandro, Samba da Bahia, que fez junto com Batatinha e Panela. A partir daí realizou muitos shows e apresentações, sendo autor do sucesso como Vá Morar com o Diabo, Cada Macaco no Seu Galho, e teve suas músicas gravadas por Tom Zé, Caetano Veloso, Cássia Eller, Carlinho Brau, entre outros. Riachão aparecia ainda ao lado de Maria Bethânia, Valmir Lima, Edil Pacheco, Nelson Rufino, Roque Ferreira e outros importantes sambistas da Bahia. Batatinha e Riachão viraram símbolos do samba baiano, unindo tradições urbanas e tradições rurais. Então, essa pequena biografia que lemos acerca de Riachão e Batatinha foi, mais uma vez, uma reprodução da obra Enciclopédia Negra, organizada pelo Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano, Lília Moura de Schwartz. Nessa enciclopédia encontramos muitos compositores, sambistas, que infelizmente ainda são pouco conhecidos, até para muitos pesquisadores da temática africana da diáspora, das africanidades e da música popular brasileira. Nesse sentido também nós recuperamos Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres nasceu no Rio de Janeiro no dia 23 de setembro de 1898. Filho de Eduardo Alexandre dos Prazeres, marceneiro e clarinetista da Banda Guarda Nacional e da costureira Celestina Gonçalves Martins. Com 7 anos de idade, se tornou órfão de pai. Foi com ele que aprendera os primeiros ensinamentos da marcenaria, além de passar a infância ao lado dele, ouvindo o som de polcas, valsas, choros. Mas foi seu tio Hilário Jovino quem presenteou com o primeiro cavaquinho. Heitor frequentou uma escola profissionalizante, onde pôde cursar o primário e terminou de aprender o ofício de marceneiro. Aliás, ainda jovem, para ajudar na despesa de casa, engraxate, jornaleiro e ajudante de marceneiro. Não largou, porém, seu cavaquinho, além de frequentar as reuniões na casa de tia Ciata, que nós já comentamos aqui em outras ocasiões, local onde convivia com compositores como Senhor, Donga, Pixinguinha, João da Baiana. Levou o apelido de Mano Heitor do Estácio na década de 20, quando era reconhecido como um dos principais compositores do carnaval carioca. Heitor estava sempre ao lado de amigos, compositores e sambistas como Alcebiades Barcelo, o Bide, João da Baiana, Ismael Silva, Aninha, Marçal.
Ajudou nessa mesma época a criar vários grupos de samba no Rio Comprido, no Estácio e nas vizinhanças. A sociabilidade do samba era intensa e reconhecida como uma espécie de modernismo carioca. Heitor tomava parte, ao mesmo tempo, da Mangueira e de Oswaldo Cruz, onde participava de encontros em que estavam presentes personalidades como Cartola, Paulo de Oliveira, depois chamado Paulo da Portela, João da Gente, entre muitos outros. Não por obra do acaso, ele faria parte da constituição das primeiras escolas de samba. De mim ninguém se lembra, Vizinha Faladeira, Deixa Falar, no Estácio. Prazer de Moreninha, Sai Como Pode, em Madureira. Se transformaram em sua querida Portela. Heitor atuou também nos primeiros passos da estação mineira de Mangueira. Esses eram territórios negros e Heitor dos Prazeres certa vez afirmou que a Praça 11 era uma África em miniatura. A partir dessa frase, contemporâneos acabaram por adotar o termo Pequena África para definir a região determinada pela música, pela cultura visual, pela sociabilidade e pelas religiões de matriz africana. Uma conhecida polêmica envolveu Heitor e Senhor nos idos de 1927. Heitor foi surpreendido quando ouviu a música Cassino Machixe, gravada por Francisco Alves, com autoria atribuída exclusivamente a Senhor. Ele se apresentava naquela ocasião em uma das mais populares festas do Rio de Janeiro, a de Nossa Senhora da Penha, que era costume lançar músicas que o povo cantaria durante o carnaval seguinte. Quando Heitor reagiu reclamando sua parceria na música, Senhor pediu desculpas com uma frase ainda hoje célebre no mundo do samba. Samba é como passarinho, a gente pega no ar. Como reação, Heitor escreveu um samba em forma de queixa chamado Olha Ele, Cuidado, e tomou como resposta o samba Segura o Boi. Então veja que o samba também tinha essa função de resolver tendências, de responder a críticas. Senhor era chamado na época de Rei do Samba, o que fez Heitor compor a música Rei dos Meus Sambas. Senhor tentou inutilmente impedir que a composição fosse gravada e distribuída. Já Heitor ganhou reconhecimento público pela autoria do samba, motivou o litígio, mas nem por isso conseguiu indenização prometida por Senhor. Em 1929, a Portela se sagrou vencedora do concurso de escolas com uma composição de autoria de Heitor dos Prazeres, chamada Não Adianta Chorar. Por outro lado, além de participar do elenco da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tomava parte ainda na Rádio Cosmos e na Cruzeiro do Sul, onde apresentava o programa A Voz do Morro, ao lado de Cartola e Paulo da Portela. Atuava ainda no Cassino da Urca, onde tocava, cantava e dançava. Como compositor, escreveu diversas canções. Sou Eu Quem Dou as Ordens, Lá Vem Mangueira, esta em parceria com Erivelto Martins. Vai Saudade, Vou Te Abandonar, entre outras. Seu samba de maior sucesso foi Horror Apaixonado. Foi escrito em parceria com Noel Rosa. Em 1931, Heitor se casou com Glória, com quem teve 3 filhas, mas enviuvou 5 anos depois. Data dessa época sua entrada no mundo da pintura. Dizem que era para espantar a tristeza.
Em 1937, chega ao público suas primeiras obras. A partir de então, Heitor começou a se projetar como artista plástico. Autodidata, ele usava cores fortes, chapadas, para retratar a vida e a cultura das favelas cariocas. Pintava sambistas e rodas de samba, crianças brincando de soltar balão, pipa, a boemia nas ruas da Lapa, as primeiras casas nos morros, as festas de rua, namorados na praça, sempre negros. Nas suas telas, sempre muito colorida, ele costumava pintar pessoas de lado, e muitas vezes com o rosto voltados para o céu. Seus trabalhos eram, em geral, alegres e pitorescos, sendo poucos os quadros mais tristes, o que denunciavam racismo. O mundo pictório de Heitor era, em geral, nostálgico da sua maneira idílica, sem conflitos ou decepções, como era, por exemplo, o quadro Infernizar Técnico de Profissão, muitas vezes aproveitava a técnica para terminar suas obras, deixando uma camada fina de verniz. A posição e a importância de Heitor dos Prazeres como pintor foram crescendo a ponto de receber diversos prêmios e homenagens no Brasil, entre eles o terceiro lugar na Bienal Internacional de São Paulo, com o quadro Moenda, em 1951. Também foi homenageado com uma sala especial na segunda Bienal de 1953. Criou o cenário de figurinos para o balé do quarto centenário da cidade de São Paulo. Em 1954 e 1959, finalmente, realizou sua primeira exposição individual na Galeria Geral, no Rio de Janeiro. Mesmo com a proeminência que foi ganhando no cenário das artes, sua obra acabou, durante muito tempo, classificada como naive ou primitiva, ou ainda ingênua. Essas são categorias que, de certa maneira, revelam preconceitos próprios a esse mundo da pintura, que costuma diferenciar entre arte de artesanato, arte universal de arte popular, e revelam uma perspectiva ainda muito colonial, europeia e branca. Já Heitor dos Prazeres foi, de fato, muitos Heitor dos Prazeres. Nós, muitas vezes, só conhecemos o compositor. Ele faleceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de outubro de 1963. Então, esse foi Heitor dos Prazeres, compositor, artista plástico e muitas outras coisas que essa pequena biografia não deu conta de relembrarmos. Samba, cultura, africanidades. Do samba ao samba. É o tema que nós estamos tratando neste canal do YouTube desde o dia 2 de dezembro, próximo passado, em celebração do Dia Nacional do Samba.